Porque a gente está vendo o Brasil que tem uma justiça em que o Lula tudo pode e quem é ligado ao Bolsonaro nada pode. Então, se o Lula faz campanha antecipada, pode ser que ele saia ileso, porque essa tem sido a regra no Brasil. Ele bate de frente com o dono e quem paga o aluguel da sede tem a chave da porta, né, Aldo? Claro, quem paga a banda escolhe a música. Exato. Agora, você acha que, na tua experiência, e também não é difícil falar isso na sua experiência, porque o Brasil, até hoje, por mais anormais que fossem as situações, eu costumo dizer com base na lógica das decisões do Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal, essa é a primeira vez na história do Brasil que a gente vive o império da loucura total, da ilógica. Nem no regime militar, o Supremo Tribunal Federal agiu de maneira tão casuística. Por mais que se vivesse num período autoritário, ali sentavam-se pessoas do mais alto calibre do saber jurídico, isso é um fato incontestável, e bem ou mal, o ato institucional do generalato, em especial o 5, que inaugura os anos de chumbo, ele dizia qual é que era a do Brasil a partir daquele momento. Já o inquérito das fake news, que é o AI-5, é o ato do Alexandre de Moraes não institucionalizado, ele não diz qual é que é. Então é difícil a gente saber o que vai acontecer, porque quando a gente não tem mais segurança jurídica, não importa a experiência que a gente tem, porque é a primeira vez na história do Brasil que nós não temos um Supremo como instituição mesmo, porque ali não temos 11 ministros com notável saber jurídico. Se tiver 2, é muita coisa. E se desses 2 um usá-la, também é muita coisa. Mas na sua experiência do que você tem visto no Brasil, inclusive dessa lógica, em especial da justiça eleitoral, dos recados que a Carmen Lúcia, acompanhando o ministro André Mendonça, já mandaram ao Lula sobre a areia movediça que era o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, o que você acha que vai acontecer com a campanha do Flávio Bolsonaro em relação a esses adesivos do Gilson? Pavinato, pode acontecer tudo e pode acontecer nada. Porque hoje no Brasil você não tem mais uma regra, uma norma que tenha valor universal. O que você tem é a interpretação da norma pelo Supremo ou pelos tribunais superiores. Uma eleição hoje no Brasil vale muito pouco. O que vale mais é a decisão do Tribunal Superior ou a decisão, muitas vezes monocrática, de um juiz, ou do Tribunal Superior ou da Suprema Corte. É isso hoje o que vale. Você citou aí o caso desse inquérito das fake news. Em que ano esse inquérito foi aberto? 2019. 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. No 7º ano, esse inquérito continua aberto. Será que em 7 anos não foi possível apurar, investigar, com o Supremo tendo toda a Polícia Federal na mão, tendo o auxílio do Ministério Público? Não foi possível investigar e apurar o crime que poderia ser imputado no caso das fake news? É claro que esse inquérito se mantém aberto por razões políticas. Não tem outra explicação para isso. Virou o inquérito do fim do mundo. É um inquérito que não poderia ter sido aberto, porque a lei proíbe que um juiz abra um inquérito. Quem tem que fazer isso é um pedido do Ministério Público ou da polícia, mas não um juiz. E se o juiz tem a notícia de um crime, ele tem que mandar ao Ministério Público para ele decidir se abre ou não.
E que também, se pudesse ser aberto, já deveria estar fechado, porque ele ultrapassou todos os prazos e todas as excepcionalidades de prazo previstas na legislação, mas aí continua. E, Cláudio, como advogado, o que você acha que vai acontecer, tanto com essa questão do adesivaço, esse pedido de voto aberto, e também com a questão do outdoor do PL Mulher? Porque o timing para se fazer isso não poderia ter sido pior. Não, sem dúvida. O que vai dizer, eu queria só primeiro pontuar, acho que essa frase, né, pelo menos consta na internet, já tinha ouvido, já tinha pesquisado, é atribuída ao Marco Maciel, né? No Brasil, em matéria de política, tudo pode acontecer, inclusive nada. É assim que é tratado na internet, atribuem a Marco Maciel, eu já tinha utilizado anteriormente. Ele ou é da Clarice Lispector, ou é do Arnaldo Jabor, e tem post no Face que diz que é do Churchill também. Que beleza. Eu duvido um pouco mais da do Churchill, mas assim, realmente, se tudo acabar dessa maneira que a política brasileira tem se comportado, a gente vai ver um grande acordão e nenhum nem outro será punido. Eu não gostaria de ver isso, porque isso reflete justamente o que você mencionou, que é a insegurança jurídica. Acho que regras precisam ser claras, né, precisam estar ali escritas de forma a todos entenderem. Aliás, é a função do direito, é a função de um Estado de direito, que tudo esteja ali às claras e seja julgado da mesma maneira para todas as pessoas. Ponto. Agora, acredito, se eu pudesse apostar, e se eu fosse especialista eleitoral, ia dizer que no caso de Flávio Bolsonaro vai dar uma multa, né? A exemplo do que aconteceu para o Boulos. No caso do PL, Pavinato, confesso que acho mais difícil que a Justiça Eleitoral encontre algo. Eles podem alegar que é só para agregar, como é que chama? Não é inscritos, mulheres. Não, mulheres que se inscrevam, filiados ao partido. Acho que eles podem fazer isso. Há uma vertente que permite, enfim. Mas no caso do desfile, é o caso efetivamente que a gente tem tratado com mais parcimônia e com mais cuidado, porque mostrou uma série de acontecimentos e de eventos ali que infringem a legislação eleitoral. Então, que vai alguma coisa acontecer ao Flávio, eu apostaria que sim, mas muito mais brando do que no caso do Lula para o desfile. Mas se acabar da maneira como a política vem invadindo o judiciário, vai acabar em pizza, como costuma acabar CPIs e CPMI. Ou o judiciário invadindo a política. Ou o contrário também é verdadeiro, exatamente. No caso, ele invade onde ele quiser, né? A política, a tua casa, esse né? não é MST? A sua vida. Não, é o MSTF. É o MSTF, né? Que ele é igual ao MST, ele vai invadindo e eu tendo a concordar, né? No caso do PL, é claro, existe aí uma leitura de terem colocado em risco a candidatura da Michelle e da Bia, mas isso é uma leitura. Por que é uma leitura? Primeiro porque isso foi feito com dinheiro público, que é o fundo partidário. Mas, por outro lado, ninguém sabe ainda quem vai ser candidato ao Senado. Se vai ser a Michelle, se vai ser a Bia Kicis, se vão ser as duas, se elas vão sair em Brasília, se elas vão sair em outro estado. Não existe ainda um anúncio como existe o anúncio feito pelo próprio Lula, reiteradas vezes, de que ele será candidato à reeleição, de que ele será o primeiro presidente tetra. É tetra, como ele mesmo gosta de dizer. É claro que o PL errou no timing. No mesmo momento em que se pede a cassação, não de uma eventual candidatura de Lula, e como a gente viu aqui na segunda-feira, pode-se, até mesmo no momento do registro da candidatura, negar o Tribunal Superior Eleitoral a validação desse registro em razão dessa campanha antecipada. Esse timing do outdoor é péssimo. Mas é claro, a gente não sabe ainda se a Michelle vai concorrer e se vai concorrer para qual cargo. A gente não sabe se a Bia Kicis vai concorrer e se concorrer para qual cargo. E no cargo da Michelle a gente não sabe se vai concorrer e se concorrer também por qual estado. Tem essa, né? Não tem nada anunciado. Tem esse movimento também de trazer mulheres aos quadros de filiados, porque hoje tem a cota
né, que os partidos têm que cumprir, né, um número X de candidatos mulheres. Então, passa-se, mas o timing continua péssimo. E é claro que o PT já anunciou medidas contra isso. E o caso do Gilson, para mim, ele é mais grave e também não é. Ele é mais grave porque ali há pedido explícito de votos, porque o Marcelo Queiroga, ele já é cotado para um ministério num eventual governo Flávio Bolsonaro, mas também não é mais grave porque isso é um ato de terceiro. Exato. Não é um ato do Flávio, nem do PL, nem é bancado com dinheiro público, ao menos que se saiba até o momento. E a lei eleitoral não prevê responsabilidade de crimes de terceiros, Exato. prevê? Não há. Prevê. Mas agora eu pergunto, Aldo. Diferentemente da lei ambiental, que prevê. Prevê, exatamente. Agora, que é a responsabilidade objetiva, né? Mesmo que não seja você o culpado, você responde porque ele aproveita. É o domínio do fato? O domínio do fato foi descartado pelo STF, né, no mensalão. Exato. Mas foi adotado pelo STF no 8 de janeiro. O Lula não podia ter domínio do fato no mensalão, mas o Bolsonaro podia ter domínio do fato lá dos Estados Unidos. Lá dos Estados Unidos. Então, assim, aqui o domínio do fato vale para um, não vale para outro. E é esse que é o risco também. Sim. Porque a gente está vendo o Brasil que tem uma justiça em que o Lula tudo pode e quem é ligado ao Bolsonaro nada pode. Então, se o Lula faz campanha antecipada, pode ser que ele saia ileso, porque essa tem sido a regra no Brasil. Agora, um Bolsonaro não pode mijar fora do pinico, porque essa tem sido a regra no Brasil. O que vale para o Lula não vale para o Bolsonaro, e o que não vale para o Lula vale para o Bolsonaro. Isso é injustiça, isso é persecutório. Mas é a realidade. Então, por isso o timing é péssimo. E como não há responsabilidade de terceiro, e uma vez que o Gilson e o Queiroga fizeram o favor de colocar na rede social, e eles são seguidos pelo candidato, eu acredito que vai começar um tic-tac para o Flávio Bolsonaro, ele próprio, pedir ao Gilson Machado que se abstenha de tal conduta. Porque existe uma relação de proximidade, porque eles se seguem nas redes sociais e porque este que seria um ilícito se não fosse de terceiro, está publicado e agora tem o conhecimento do presidenciável. Então agora resta saber se o Flávio Bolsonaro vai tomar alguma medida ou não. Por quê? Porque o PT já disse que vai tomar medida. Com base na mesma retórica da campanha antecipada da escola de samba, muito embora, repito, o Lula financiou através da Embratur, que é uma empresa pública, estatal, federal, ligada ao Ministério do Turismo, que é um braço do Poder Executivo, que é ele que ocupa. Que é o abuso do poder econômico, né? E não existe essa relação com o adesivo do Gilson Machado, que não tem dinheiro público, mas tem agora o conhecimento do Flávio. Então, eu acredito que seria de bom tom ele mesmo se antecipar e pedir ao Gilson que se abstivesse de tomar essas medidas. Já houve caso, Pavinato, em que a responsabilidade parcial foi adotada pela Justiça. O que é? Alguém vai fazer uma campanha ilegal, antecipada. O juiz não vai punir o candidato, que seria o pretenso beneficiado pela campanha, mas ele pede que o candidato retire, tipo um outdoor. Então, olha, você não colocou, mas você retira porque você está sendo beneficiado. Eu já conheci episódios em que a justiça toma essa atitude, a responsabilidade parcial. Você não vai ser punido, mas você é responsável por corrigir a ilegalidade que foi cometida. Isso pode também vir a acontecer, porque é uma campanha nacional, evidentemente, e um candidato que está aqui em São Paulo, como é que ele vai dominar a iniciativa de alguém que o apoia em Palmas, em Porto Alegre, em Arapiraca, em Pelotas, em Campinas, em Londrina? É difícil controlar.
E a justiça local pode dizer, notificar, dizer não, retire, e o beneficiado tem que tomar a iniciativa. Vamos ver, né? Até porque esse cenário de uma campanha sem o Lula, a gente já tinha colocado isso para discussão essa semana também, é um cenário bastante favorável ao Flávio Bolsonaro. Mas você acha que o Lula não vai ser candidato? Eu acredito piamente que o TSE, sem o Mussolini da Moca, ele vai negar o registro da candidatura ao Lula. Porque recorre ao Supremo. Da escola de samba. Derruba no Supremo. O Supremo é quem resolve tudo. O poder no Brasil hoje está concentrado no Supremo. Ele é o judiciário, o executivo e o legislativo. Se o Congresso aprova uma norma sobre a questão tributária, como o caso do IOF, o Supremo vai lá e diz que não vale. Se o Executivo precisa do Supremo para corrigir alguma derrota no Congresso, o Supremo vai lá e adota. Então o Supremo, na verdade, ocupou o papel e a função que na antiguidade cabia aos deuses, aos oráculos de Delfos e Dodona. Não havia política e os imperadores e os reis recorriam aos oráculos. O destino humano era o monopólio dos oráculos. Quer saber como vai ser o destino? Consulta o oráculo. Com a crise da política, a degradação, a perda de autoridade da política, e como nós não temos os oráculos da antiguidade, do mundo persa e do mundo grego, apareceram os oráculos da modernidade, que são as corporações do judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal. A política está desgastada, perdeu autoridade, perdeu credibilidade, então o destino humano que estava com a política passa a ser agora do Supremo. E o Supremo a física do rolo não falta, por exemplo. Se você vai num quarto escuro com a Carmen Lúcia, parece que você está indo consultar, né, uma entidade extrafísica. Né? Ela vai aparecer, vai fazer, vou lhe pinchar uma maldição. Se você vai numa sala consultar o Mussolini da Moca, parece que você está indo fazer um pacto com o próprio demônio. Né? E que ainda que o Alexandre de Moraes, ele junta, você já percebeu, Aldo? Que o Alexandre de Moraes, quando ele fala, ele junta a saliva no canto da boca? Não. Aí aquilo fica, vai fazendo assim, ó. Faz plec, plec. Ele junta aquela baba no canto de boca, uma coisa nojenta. Eu não consigo olhar enquanto ele fala, é uma coisa bastante grave. Mas, de fato, né, o Supremo tudo pode e é porque o Supremo tudo pode e essas críticas, tanto ao Gilson Machado quanto ao Eduardo Pérez, são válidas. Porque se há uma perseguição... vez, né, Pavi? Oi? Se acontecesse isso que o senhor Aldo falou, seria a segunda vez. Já o fez para a disputa de 22, então seria a segunda vez que iria salvar o Dilma desinelegibilizado, como eu chamo o Lula, para disputar mais uma eleição, né? Exatamente, essa... Terceira pé de música. A reabilitação do Lula foi algo inexplicável do ponto de vista jurídico. Foi em razão da incompetência do local da sentença do juízo primário, que, como bem disse o ministro aposentado Marco Aurélio Melo, é uma competência não absoluta, mas relativa. Se o processo segue adiante naquele foro, naquela comarca, a competência passa a ser daquela comarca, porque é uma competência relativa, não absoluta. E tem mais, né? Além desse argumento que não poderia ser um argumento para anular, eles dizem que o Sérgio Moro foi parcial e a evidência que eles usam para isso foi o fato dele trocar mensagens no Telegram com o pessoal do Ministério Público Federal lá do Paraná. Exato. Aí a gente olha para o caso do 8 de janeiro. O Ministério Público Federal, que é chefiado pelo Paulinho Gonetti, o panaca geral do regime, ele vai a jantares na casa do Alexandre de Moraes. É muito mais íntimo você frequentar a casa do ministro, que é o juiz, para jantar, do que você trocar uma mensagem de Telegram. O que eu recebo de mensagem de gente que eu não conheço no meu Telegram não está escrito. Ah, mas ele, na mensagem do Telegram, orientou como ele deveria fazer com a testemunha.
E sabe-se lá Deus o que o Alexandre de Moraes falou com o Paulo Gonet na casa dele, na casa do Barroso, na casa do Gilmar Mendes, seja lá onde for. É em Portugal que eles se encontram no Gilmar Palusa, nas festas do Vorcaro, depois do Gilmar Palusa. Ou seja, ninguém sabe. E falando no Flávio, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.